Senhor, fala conosco nessa manhã. Abre, Senhor, a nossa visão. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender os teus propósitos, a ser grandes, meu Pai, diante de ti, porque aquele que é espiritual se torna um gigante. E é assim que nós desejamos ser, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, você que trouxe. Por mais que tenha aqui o painel de LED, bom é ler aqui a Bíblia. Em Josué capítulo 6, versículo 27. Josué 6, 27. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. Olha no telão então, você que não achou. Diz assim a palavra de Deus. Assim era Moisés. Quem? Está em letra maiúscula aqui. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Vamos repetir? Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Você sabe que quando nós lemos sobre Josué, nós passamos a admirar esse homem, porque era um homem que sempre estava em linha de frente. Era um homem que 100% ele obedecia à voz e à palavra de Deus. Mas como que alguém consegue chegar num patamar tão alto assim? Porque a Bíblia diz assim: assim era o Senhor com Josué, e a sua fama. As pessoas comentavam sobre Josué, as pessoas sabiam quem era Josué, as pessoas respeitavam quem era Josué. Mas eu quero fazer uma pausa aqui e falar para você: ninguém chega a um patamar espiritual tão alto sem antes ter apanhado. Ninguém chega a um patamar espiritual tão alto sem antes ter sido perseguido. Ninguém chega a um patamar espiritual tão alto sem antes ter levado uma chicotada. Eu estou dizendo para você que esse deserto que você está vivendo vai fazer você crescer, vai te fazer grande. São desertos que levantam heróis e heroínas. São desertos que nos faz aprender o que é comer o pão que o diabo amassou. Mas você passa, aleluia, pelo deserto. Você ultrapassa os limites da sua consciência. Você ultrapassa os limites da sua sabedoria. Aleluia, porque Deus está caminhando com você. Você acredita nisso? Josué não nasceu bambambam. Josué, ele não nasceu famoso. Josué, aleluia, pelas atitudes que ele teve na vida dele, por onde ele passou, ele teve uma grande conquista com Deus. Ele teve uma história lá atrás. Eu tenho uma história lá atrás. Algumas pessoas têm uma história com Deus lá atrás. Algumas pessoas aqui há anos estão lutando, há anos estão buscando, há anos estão adorando a Deus. Isso é escrever uma história com Deus. Isso é ser reconhecido no céu por Deus e na terra. E corria a fama de Josué por toda a terra. Não é porque ele era bonitinho, não é porque ele era bombado, não é porque ele era grandão, não é porque ele era um morenão, não, é porque ele obedecia, é porque a palavra de Deus fazia moradia dentro dele. Vai, Josué, porque hoje você é pequeno, mas amanhã você vai ser grande. Vai, povo de Deus, hoje você é pequeno, mas amanhã a fama de Deus, aleluia, sobre a tua vida vai fazer correr. As pessoas vão dizer: mas ele era tão pequeno, mas ele não tinha nada, mas ela só chorava. Hoje ela conquistou, hoje a família está de pé, hoje a vida dele está erguido, hoje as coisas estão acontecendo. A Bíblia me fala sobre um homem chamado Num. Alguém sabe quem era Num? Pai de Josué. Toda vez que você vai ler o nome de Josué e fala assim: e Josué, filho de Num. O nome do pai dele é citado, mas por que o nome do pai dele é tão citado assim? Porque quando Deus reconhece uma pessoa, Ele cita o nome dele, Ele cita o nome dela, aleluia. Num era um escravo, ele trabalhava para Faraó. Só que Num, ele era um escravo revoltado. Ele era o que? Um escravo? Sabe
ele amassava barro. Naquela época, os escravos apenas não amassavam barro. Eles queimavam tijolos, e diz a história que eles que levantaram as pirâmides do Egito. E toda vez que ele estava amassando barro, ele amassava com ódio. Tinha gente que não ligava. Sabe aquele escravo que apanha, mas fica lá? Tinha um monte de gente lá que ria, que conversava, mas ele amassava barro e falava: eu vou sair dessa situação. Como você tem amassado o teu barro? Como você tem olhado para a situação que você tem vivido? Você está aceitando o que você está passando? Você está aceitando o que você está vivendo? Se você se revolta não contra Deus, mas contra o seu problema, eu digo para você que a tua fama vai correr por toda a terra. Não porque você é top de linha, mas porque Deus olha para uma pessoa, Ele acha graça e Ele fala: é com você que eu vou colocar o cajado, Moisés. É para você que eu vou entregar as ferramentas. Deus, aleluia, Ele já entregou muitas ferramentas para muitas pessoas aqui. O problema é que você não sabe usar. O problema é que você tem medo. Não tinha raiva, não tinha ódio. Ele pegava os escravos e falava: vem cá, vem cá, vem cá, todo mundo, vem aqui na aldeia, vem cá, fica aqui todo mundo. Ele botava todo mundo na frente dele, e ele falava assim: olha, nós homens vamos fazer o seguinte: na hora de ter relação sexual com as nossas esposas, nós vamos pegar o sêmen e jogar na terra, elas não vão engravidar. Alguém levanta e fala: mas por que elas não podem engravidar? Por quê? Você está querendo fazer uma nova geração para servir a Faraó? Nós temos que parar por aqui. Há uma promessa de Deus na nossa vida. O outro levanta e fala: eu concordo com você. Mas um levanta lá atrás e fala: é verdade, não podemos gerar, não podemos fazer filhos, porque naquela época, se tivesse um filho homem, sabe o que eles iam estar fazendo amanhã? Amassando barro, servindo a Faraó. E não queria isso para ninguém. Ele queria acabar com a geração. Ele não queria mais escravos. Ele queria viver a promessa de Deus. Ele não queria ninguém servindo a Faraó. E ele aconselhou. Os dias foram passando. A esposa de Num chega para ele e fala assim: amor, eu tenho uma notícia para te dar. Num olha para a esposa e diz: fala, meu amor. Num, eu estou grávida. Olha, estou arrepiada. Imagina, Num coloca a mão na cabeça, imagino eu, e pensa: eu acabei de pregar para todo mundo. Eu falei para eles não terem filhos, e agora eu vou ter um filho. Não pode ser homem, tem que ser mulher. E ele já começa a imaginar que se fosse menino, o menino amassando barro. Ele se revolta, ele chora, ele fica maluco. O chão de Num some. Ele não sabe o que fazer naquele momento, porque ele aconselhava, mas tudo que ele aconselhou veio para ele. Entenda uma coisa: que aquilo que Deus tem para mim e para você, ninguém pode impedir. O que eu penso é diferente do pensamento de Deus. O que eu projeto é diferente dos projetos de Deus. Diga por quê? Porque o dele, aleluia, são maiores e melhores para a nossa vida. Eu estou dizendo que Deus tem o melhor para você. Eu estou dizendo, aleluia, que você pode querer de um lado, mas Deus vai enviar de outro. Que você pode querer de uma maneira, mas Deus vai fazer de outra maneira. 9 meses se passam, e Num na torcida. Tem que ser mulher, tem que ser mulher. Não vai ser escravo, não vai amassar barro. Alguém chega e fala assim: Num, aqui a criança. Eu imagino que Num, com os olhos fechados, fala: é menina? Fala que é menina, por favor. Alguém chega e fala assim: Num, é um lindo menino. Estou dizendo que os nossos propósitos são diferentes dos propósitos de Deus. É o quê? É um menino, não é menina não. Você tem certeza? Olha, não olha, ele se choca.
Imagina, a depressão vem quando nós queremos de uma maneira e chega de outra, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Ei, amanhã a Deus pertence. Se Deus está no controle e na direção como estava lá com eles, você vai comer o melhor dessa terra, e aleluia, Deus vai exaltar o teu nome. As pessoas vão saber que existe um Deus vivo na sua vida e na minha vida também. Então aguenta, segura. Se não está acontecendo como você quer, se você está escravo de uma situação hoje, se você é revoltado por isso, você prepara, porque Deus vai liberar, vai tirar você dessa escravidão. Os anos vão se passando, os dias, alguém chega e fala assim: não, você ainda não escolheu o nome do seu filho. E não fala: eu estou perturbado, como é que eu vou colocar um nome nele? Vai, não. Chegou o dia, tudo bem, faz o seguinte então, vai saber se ele não é aí a nossa salvação, né? Coloca Oséias, que Oséias significa salvação. Alguém vai lá e registra o menino e coloca Oséias. Os anos vão passando. Passa 1 ano, 2, 3, 4. E os historiadores dizem que um dia de sol quente... Tira para mim esse púlpito, por favor. Num dia de sol quente... Obrigada. Olha para mim, para mim. Não está lá assim, ó, amassando barro, revoltado. Quando não olha para o lado, quem está do lado dele? Oséias, seu filho de 12 anos, amassando. Tudo que ele não queria estava acontecendo. Ei, tudo que você não quer está acontecendo. Então é porque coisa grande está vindo para você amanhã. É porque coisa grande está vindo para você amanhã. Não está acontecendo como você queria. Então segura o teu coração, aperta o teu cinto, porque Deus vai trazer, aleluia, e vai mostrar para as pessoas que Ele faz acontecer. Aleluia. Eu imagino um menino bem sério e revoltado, porque o filho pega o caráter do pai e da mãe, né? Se meu pai é revoltado, eu também sou. A gente tem promessa. E naquela época os escravos apanhavam demais. De repente chega lá um dos carrascos, pega num, corre com num, amarra num e dá a primeira chibatada. Tchá! Os chicotes eram feitos de couro e a ponta de ossos e chumbo para arrancar a pele. Oséias, quando olha para o lado e vê o pai dele apanhando, sabe o que ele faz? Ele corre e dá um grito, diz os historiadores. E aí o carrasco olha e fala: quem é você? Pega o menino e dá uma chicotada nele, nas costas do menino. Não está amarrado naquele momento. Existem situações na nossa vida que nós ficamos amarrados e não podemos fazer nada. Tem situações que nós queremos entrar como defesa, mas nós não podemos defender, porque o inimigo parece que está prevalecendo. Coitado daqueles que se levantam contra a nossa vida e acham que nós vamos morrer do jeito que nós estamos. Eu estou dizendo para você: quem tem promessa vai sair do Egito. Quem tem promessa vai sair do Egito. E o teu dia está chegando. Aleluia. Não olha e vê Oséias apanhando, e ele fala: Oséias! Ele começa a gritar: Oséias! Só que ele está amarrado, ele não consegue sair, ele não pode fazer nada. Oséias olha para o pai e ele fala assim: pai, um dia esse egípcio aqui vai saber que Deus está na nossa vida, pai. Aleluia. O menino apanhado e acalmando o pai. Um dia a promessa de Deus vai acontecer, pai, não esquenta não. Hoje escravo, mas amanhã Deus nos tira da escravidão. A escravidão tem tempo para acabar na nossa vida. Você tem que profetizar e acreditar. O tempo de escravidão, ele pode parecer longo, mas quando nós saímos da escravidão, o dia da vitória paga a dor que nós passamos.
anos no passado, todo o sofrimento. Um filho de 12 anos acalma o pai. Ele vai lá, o carrasco, desamarra o pai. Pai e filho se abraçam e começam a chorar. Eles falam: Deus de Abraão, o nosso pai da fé, cadê as tuas promessas? Nos tira desse lugar. Nós não aguentamos mais passar por isso e viver por isso. Nós somos humilhados todos os dias como escravos. Quem somos nós, Deus? Por que o Senhor não nos tira daqui? E os dois oraram juntos, o pai e o filho. Os anos foram se passando. E de repente, quando cada um estava ali na sua aldeia, alguém lá do outro lado, ouve a voz de Deus numa sarça ardente. Aleluia. Só que isso foi depois de 28 anos. Meu Deus, 28 anos. De repente, ele olha e vê a sarça queimando. Só que quando ele chega perto, só tinha fogo, ela não queimava. E a voz de Deus diz assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Aleluia. Moisés, para você que não sabe, ele era príncipe do Egito. Só que a única coisa que estava com ele era uma sandália que ainda era do Egito. E aquela sandália tinha um sol de bronze, que era um deus de Ra, que era o deus deles. Deus olha e fala assim: para falar comigo tem que estar puro e não ter nada de outro deus. Então tira para falar comigo. Moisés tira a sandália. Deus dá revelação para ele. Moisés pega a vareta dele e começa a andar. E ele chega na aldeia onde todos os escravos estão por ali unidos, cada um na sua casa. Ele chega e ele começa a bater na porta. E ele já chega dizendo: Shalom, a paz. Alguém lá de dentro grita: Shalom, Adonai, Adonai, Shalom. Abre a porta. E ele diz assim: olha, eu estava lá do outro lado e Deus veio falar comigo e eu preciso falar com vocês. Dá para você ir lá para o meio? Aí ele vai, bate na outra porta e diz a mesma coisa. E as pessoas começam a sair. Ele se apresenta, ele diz: meu nome é Moisés. Aí lá embaixo, quase na última casa, a penúltima, ele bate. Uma senhora idosa, uns 110 anos mais ou menos, 115, abre a porta. A voz dela quase não sai. Ela olha para ele e ela já fala assim: quem é você? Ele fala assim: eu sou Moisés. Só que ela não deixa ele falar o resto. Ela fala: Moisés, Moisés, eu sou Joquebede, a sua mãe. Aleluia. E Deus havia me falado que antes de eu morrer, eu iria ver o fruto do meu ventre, levando o povo para a terra prometida, guiando o povo. Arabacalabachai. Talvez você está muito tempo sem ver um familiar seu, alguém que está distante, alguém que está longe. Existe, aleluia, um tempo certo onde Deus vai colocar na tua frente. Quem serve a Deus passa por dificuldades, mas também tem o dia da honra, tem o dia da bênção. De repente vem um senhor de outro lado e fala assim: Moisés, eu sou Arão, seu irmão. A outra vem e fala: Moisés, eu sou Miriam, sua irmã. Todo mundo velho, de 83 anos, 90 anos, eles se encontram, choram, se abraçam. É uma história tão linda. E depois que eles se abraçam, choram. Ele diz para a mãe: mãe, vai para lá, que eu vou naquela última casinha ali, ó. Eu vou entregar o meu recado, que eu preciso falar com todos vocês. Moisés, emocionado, vai e bate na última porta. E diz: Shalom. Alguém responde lá dentro e abre a porta.
Moisés se apresenta e diz assim: eu sou Moisés. Alguém fala assim: e eu sou Num. Quem? Lembra-se de Num? Aí Moisés fala assim: eu tenho um recado de Deus. Ele fala: para, não fala nada, espera aqui. Num corre, vai para a aldeia do lado, gritando: Oséias, Oséias, abre a porta, Oséias, sai para fora. Oséias sai e fala: o que foi, pai? Oséias, você lembra que 28 anos atrás eu e você oramos para Deus nos tirar daqui? Deus mandou Moisés para nos tirar do Egito. Moisés, aleluia, ele está aqui. Eles se abraçam. Não tem oração que Deus não receba. Não tem clamor que Deus não seja tocado. Pode passar o tempo que for, Deus vai agir, Deus vai fazer. Os dois dão a mão e seguem para frente. Encontram a Moisés. E não disse para ele assim: eu sabia, mas eu não sabia quando que Deus te mandaria aqui. Por isso que eu não te deixei falar. Não deixou ele falar. Quando ele disse assim: Deus me mandou aqui, ele falou: para, porque eu já entendi. Quem é espiritual, irmão, conhece. Quem é espiritual sabe. Aí de repente, quando eles vão para o meio ali do centro da aldeia, e Moisés começa a falar o que vai acontecer, que eles vão passar pelo Mar Vermelho e tal. Só que aí Moisés, ele levanta um exército para brigar contra os amalequitas. E ele fala assim: você... qual é teu nome? Oséias. Oséias. E Deus falando assim: Moisés, esse é o cara que vai andar com você, tá? Esse é o cara que vai te servir. Esse é o cara que não vai te trair. Levanta ele para brigar e você vai ver que ele vai vencer. E quando ele voltar, Oséias, ou Moisés, chama ele no particular. Ele fala assim: você levanta um exército de escravo para brigar. Oséias passa a madrugada toda treinando os escravos, porque escravo não sabe brigar. Escravo só sabe obedecer. E eles estavam saindo da escravidão, não é? Eles sabiam ali orar, eles sabiam ali até mesmo jejuar, mas nunca tinham feito sacrifícios a Deus, porque um escravo só obedece. Faz isso, ele faz aquilo, ele faz. E se não obedecer, apanha ou morre. E de repente Moisés manda ele para uma batalha. E quando ele volta, ele fala assim: ó, Moisés, perdemos apenas 40. Porque eles apanhavam tanto que uns eram cegos de um olho, outros tinham um problema no braço, outros não conseguiam andar direito. Então foi difícil levantar pessoas que eram completas para brigar. Aí Moisés olha para Oséias e fala assim: vem cá, aqui ó. Olha aqui ó, nos meus olhos. Tá olhando? Sim, senhor. Oséias, né? É Oséias? Sim, senhor. Oséias era quando você estava no Egito. Agora a sua vida vai mudar. Se a sua vida vai mudar, o seu nome vai mudar. Então a partir de hoje, tu não serás mais Oséias, tu serás chamado Josué. Josué é o teu nome, diz o Senhor, a partir de hoje. Deus mudou o nome do escravo, Deus mudou a história do escravo, Deus abençoou aquele homem. Eu estou dizendo que Deus vai mudar a tua situação, Deus vai te abençoar. O tempo, aleluia, de Oséias no Egito acabou na nossa vida. É tempo de Josué. Oséias era esquecido, Josué foi famoso, sabe por quê? Porque ele lutou, foi para cima, obedeceu. Você acredita nisso ou não? Se eu fosse você, eu já estava dando pulo de glórias a Deus. Aleluia. E a fama de Josué corria por toda a terra, porque ele começou de baixo. Ele ficou 40 anos amassando barro, meu irmão. Quantos anos? 40 anos, tá? Aí quando ele foi servir a Moisés, ele tinha quantos anos? 40 anos ele tinha. Serviu 40 anos, amassando. Nos 40 Deus mandou Moisés.
E ele começou a seguir a Moisés. Ele começou a conquistar o espaço dele. Ele começou a ser grande sem ele querer. Tem gente que quer ser grande porque quer. Tem gente que quer ser grande humilhando os outros. Tem gente que quer ser grande falando mal da vida dos outros. Tem gente que quer ser grande porque é bonitinho, porque é bonitinha, porque tem um corpinho, porque tem um corpão. Quero te ver amanhã se você vai continuar o mesmo, tá? Então fica quietinho aí, ó. Baixa a crista para obedecer. Até Naamã quer ser curado, mergulha. Toda vez que você mergulhar, você vai se humilhar. Mergulha e baixa a crista. Mergulha e baixa a crista. É assim. É por isso que Deus dá uma ordem. 7 vezes mergulha. Ai, na primeira tá com raiva. Na segunda tá com ódio. Na terceira quer sair correndo. Na quarta já tá aceitando. Na quinta já tá quebrantado. Na sexta já está acreditando. E na última já está recebendo para a glória de Deus. Aleluia. As muralhas da nossa vida vão cair, Josué, porque o Egito ficou para trás. Agora é terra prometida. Agora é debaixo de promessa. Quem recebe essa palavra, aplaude Jesus e diga obrigado, Jesus. Bem forte para Ele. Diga assim: eu não sou Oséias, eu sou como? Diga: Josué, valente, obediente, assim eu serei com Deus. Você é soldado de Cristo, você vai vencer todas as batalhas de Deus, amém? A escravidão vai acabar, mas depende de você. Josué tinha raiva. Você tem raiva desse problema que você vive? Sim ou não? Se tem, então você vai deixar de ser escravo desse problema e dessa situação para poder viver as promessas que Deus tem na nossa vida. Ih, vocês estão tão fracos hoje. Acabou o culto. Deus abençoe vocês. Quer marchar ainda? Para concluir, Deus falou com alguém? Falou? Você toma posse dessa palavra? Toma posse? Então tudo que você fizer, a revolta não é contra Deus, mas é contra a situação. Se alguém chegar e falar assim, ó, um exemplo, um marido chega e fala assim: estou indo embora, eu estou com outra. Você vai se revoltar não contra o seu marido, nem contra a amante que tem pomba gira, é louca. Não tem Deus. Você vai se revoltar contra a situação que foi colocada diante de você. E não vai aceitar. Eu não aceito como? Orando, buscando a Deus e dizendo para Deus que eu não aceito viver isso. Eu não sei quanto tempo tem a promessa de Deus para chegar nas nossas vidas, mas o que eu tenho certeza é que ela chega. Pode passar o tempo que for. Quem manda no tempo, nas estações, nos dias, no sol, na lua, no dia e na noite, é Deus. E se você serve a Ele, cuidado que até você pode começar a mandar. Se você serve a Deus, aleluia, cuidado. Assim como Josué falou assim: sol, lua, detenha-te. E o sol e a lua parou por um dia, diz a Bíblia. Isso foi com quem? Josué. Foi com Josué, o soldado de Cristo. Você é soldado de Cristo? Está preparado?